Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês, né? Encerrando essa maratona, nós tivemos um tempo um pouco longo, mas foi bom, tempo para passar todo o material. Hoje à noite não seremos tão prolongados, mas de qualquer modo é uma alegria grande rever alguns dos irmãos. Fazia bastante tempo que eu não vinha e não tinha programado estar aqui nem estar em Fortaleza nesse período, né? E Deus coordenou todas as coisas e estamos aqui. Então eu agradeço a oportunidade, o convite, e espero que o Senhor continue abençoando e cuidando dos irmãos. Antes de compartilhar a mensagem da Palavra de Deus, eu queria apresentar para vocês o meu projeto missionário. Como sabem, eu tenho sido pastor em igreja local por quase 30 anos, 29 anos, mas no início desse ano eu mudei a ênfase do meu ministério, entendendo que há uma outra necessidade que alguém precisa suprir e alguém tinha que colocar a mão nesse arado. Então foi isso que nós fizemos e eu queria apresentar rapidamente para os irmãos entenderem o que se trata. Eu chamo de tempo de mudança por causa dessa grande mudança no foco, na ênfase do ministério. Um novo projeto de vida. Espero que enquanto eu apresento esse novo projeto de vida, Deus possa tocar no seu coração para algo novo também. Apresentar para os irmãos a razão da mudança, que é uma grande mudança, e apresentar os propósitos dessa mudança. Pode passar, irmão. Existe um livro chamado Desejo Dominado, de um autor chamado Genoan Lira, né? Não sei se conhecem, já ouviram falar. É gente boa esse autor. Mas nesse livro eu escrevi no prefácio do livro o seguinte: Deus é imutável, mas tem grande prazer em promover mudanças verdadeiras, profundas e duradouras. Ou seja, Deus não precisa mudar porque Ele é perfeito. Exatamente por ser perfeito, Ele não precisa mudar porque Ele não pode melhorar. O que é perfeito não melhora. Exatamente por ser perfeito, Ele não piora. Ele é Deus. Nós não. Nós estamos sempre num processo de mudança e transformação. Então, Deus é imutável, nós não. Precisamos estar abertos para mudanças na nossa vida. Uma pergunta: quando é tempo de fazer mudanças na vida, né? Qual é a época melhor? Qual é a fase da vida? Em que circunstâncias nós devemos estar dispostos a fazer uma grande mudança? Já pensaram nisso? Tem uma idade para mudar? Tem um momento na vida? Tem uma formação? Bom, eu tenho uma resposta pessoal para isso. A resposta é essa: você deve mudar em qualquer tempo, quando você notar que a sua vida pode ser redirecionada a fim de ser mais útil no reino de Deus. Não interessa o tempo, a época, a idade. Você consegue mudar para servir mais o Senhor? Então mude. Esse é o bom tempo. Eu gosto de usar essa ilustração do renascentista, grande renascentista italiano, Leonardo da Vinci. Está aí um dos quadros, né? A Mona Lisa. Esse homem era físico, matemático, escritor, inventor, artista plástico, tudo que você imaginar, Leonardo da Vinci era. E ele resolvia fazer uns grandes projetos. E certa vez alguém viu Leonardo da Vinci iniciando um grande projeto, e a pessoa disse para ele: olha, esse projeto que você está tentando fazer é tão grande que pode custar a sua vida. E a resposta dele foi essa: e para que mais serve a vida? Se você tem um grande projeto digno da sua vida, mesmo que a sua vida seja consumida, para que mais serve a vida? Se não para um projeto grande para a glória de Deus. Então, lembremos disso. O apóstolo Paulo mudou. O apóstolo Paulo não era um homem estático. Por exemplo, em Atos 16, nós temos a história em que ele saiu para um determinado local, mas no meio do caminho precisou mudar, porque o Espírito de Jesus tinha outro projeto para ele. Há pessoas que dizem: não, vai ser assim porque eu pensei assim, aí eu fui chamado para ser pastor, eu vou morrer assim. Ótimo, mas não pode fechar a possibilidade de Deus querer redirecionar a sua vida. Paulo estava aberto para mudanças porque Deus deseja que nós mudemos em determinados aspectos da vida. Nós não estamos no estágio de perfeição. Por que a mudança de ministério nesse momento? Deixe-me explicar um pouco, pode ir adiantando. A mudança, a razão é essa: a possibilidade de ser mais usado por Deus
e mais dependente dele. Se você está querendo fazer alguma grande mudança na sua vida, eu acho que esses são 2 critérios bons. Se fizer essa mudança, a sua vida será mais útil para o Senhor e você ficará mais dependente dele, então vá em frente. Pode mudar, porque essa é a direção de Deus. A história por trás dessa história: Ministérios Multiculturais Maranata é o nome da missão Maranata, que vocês conhecem. E essa história começou há cerca de 14, 15 anos, quando nasceu o projeto da Missão Maranata na Igreja Bíblica Batista do Planalto, onde eu fui pastor por 20 anos. Inicialmente um projeto simples para facilitar o envio de missionários a outro país. De fato, o projeto começou efetivamente depois de uma viagem que fizemos à África, o país de Cabo Verde. O pastor Isaías, na época, era pastor em Pavuna, agora de novo, ele retornou ao pastorado lá. Mas ele foi conosco à África porque ele tinha um sonho de ser missionário em Angola. Mas Deus nunca tinha aberto a porta para ele chegar em Angola. Ele era aluno do seminário, eu era professor naquela época. Então, sabendo do interesse de Isaías por missões na África, eu desafiei para ir a Cabo Verde conosco, porque eu estava montando uma equipe para conhecer o país. A resposta de Isaías foi curta e grossa: eu não vou porque Deus me chamou para Angola e não para Cabo Verde. E eu também fui curto e grosso: por que você não vai e depois Deus lhe leva? Você está dizendo que Deus lhe chamou para Angola, mas você nunca foi lá. Então chega a Cabo Verde, de lá você pula, depois chega na Angola, né? Não fecha a porta. Aí ele ficou pensando, né? Não tinha coragem de brigar comigo, que era professor dele, senão eu reprovava. Vou pensar, poucos dias disse: eu vou conhecer Cabo Verde com vocês. Ele foi, ficou 2 semanas, quando voltou disse: eu quero ser missionário em Cabo Verde. E assim chegou a necessidade de criar uma estrutura para o envio dos missionários. A missão não envia missionários, a missão ajuda igrejas a enviar missionários. Mas as igrejas, muitas delas sozinhas, não têm como fazer isso. Recurso financeiro, toda a logística, contato em outro país, é difícil para uma igreja só realizar um projeto desse. Então, é preciso ter uma missão que pode representar esses missionários, credenciar, selecionar, treinar e enviá-los para os campos. A missão existe para isso, facilitar que a igreja cumpra a grande comissão. Na época nós não tínhamos, e Isaías queria ir para Cabo Verde, então o jeito foi começar alguma coisa para avançar esse projeto. Então foi assim o início da Missão Maranata. A missão foi crescendo rapidamente e hoje nós somos mais de 40 missionários, quase 50 missionários em 11 países, em 4 continentes. Foi um crescimento exponencial e muito rápido para esse pouco tempo. Missão Maranata hoje tem missionários espalhados em todo o mundo. Vou mostrar os países para vocês. A Missão Maranata hoje, para esses missionários que fazem parte da missão, para serem mantidos, todas as famílias nesses países por ano, é necessário cerca de 800 a 900 mil reais anualmente. E Deus está sustentando a todos eles. É um grande projeto, é um enorme projeto. É algo que eu poderia sonhar em fazer? Não, porque eu não tinha coragem para isso. É algo de Deus. Eu simplesmente fui seguindo à medida que as portas iam se abrindo. A minha filosofia de vida é a seguinte: se uma porta abre, eu entro alegre. Se ela fecha, eu volto alegre. Mas pelo menos eu tento. Muitas vezes nós somos tão tímidos por não confiar que Deus pode nos usar para fazer uma grande obra. Por que não? A obra não é dele, ele não é um grande Deus. Tente pelo menos, tente alguma coisa. Eu tenho um sonho de servir em outro país. Sei lá se aqui nesse momento não tem alguém que tem esse sonho. Eu teria sonho de estar num desses países. Mas é algo muito grande, não é tão grande para Deus. Dê o primeiro passo. Se é o que Deus quer para a sua vida, você poderá ir para qualquer lugar desse mundo pregar o Evangelho. A obra é do Senhor. Então, essa é a realidade. Aí está um pouco da representação de onde estamos. Até está faltando alguns países. Aqui na América do Sul, bem abaixo, temos a Argentina, o casal Adriano e Josi. Subindo um pouquinho em Bolívia, temos a Cris e Duda. Um pouco acima, ao redor do Brasil, Venezuela. Temos 2 casais, Renato Júnior, que alguns de vocês devem conhecer, Renato e Lene, né? Que eu acho que é aqui, acho que já foi dessa igreja, alguma coisa assim.
Renato Júnior, Ilene e João Souza e Fabi. Estão lá na Guiana Inglesa. Na Venezuela tem 2 casais, Fernando Lima e Lani, Ricardo e Rita Mafra. E no Brasil temos alguns também, inclusive plantando igrejas ou fazendo outros tipos de ministério. Temos um casal nos Estados Unidos, não está marcado aí, um casal fazedor de tenda no estado da Califórnia. Passando aqui para a África, Cabo Verde, é onde começou tudo, ainda temos uma equipe lá. Logo pertinho temos um ponto indicando Gâmbia, o missionário Carlos Heron, cirurgião dentista. Ele já não está na Gâmbia, ele ficou 8 anos, agora está mudando para Portugal. Mas do outro lado da África, na ilha de Madagascar, a grande ilha de Madagascar, temos a Daniele Costa, missionária solteira do interior do Pará, uma garota corajosa que resolveu encarar esse ministério. Ela não está sozinha lá, tem dois casais americanos de outra missão que faz parceria. Mas ela, como brasileira, está sozinha lá, inclusive clamando por ajuda, alguém que chegue para aumentar a equipe em Madagascar, certo? Então, aí está um campo aberto. Aliás, a Guiana Inglesa, o Renato Júnior também está clamando por alguém para ajudar. Ele começou um trabalho com orfanatos, musicalização de crianças em orfanatos, clamando que alguém chegue para ajudar nessa obra. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e vocês podem ser parte dessa equipe. Subindo no norte da África, ali em direção à Europa, temos em Portugal, o casal Wesley e Lilian, agora Heron e Ana Laura estão indo para lá. E também temos no Porto, um pouco mais ao norte, temos Paulo Henrique e Sininha. Sudeste Asiático, lá para o lado da Austrália, tem um pontinho indicando Timor-Leste. Timor-Leste é onde estavam Ronaldo e Thalita até pouco tempo. Eles não estão mais, por questão de saúde dos filhos, eles tiveram que retornar. Deixaram uma obra iniciada fantástica lá. Timor é um lugar muito difícil de viver e de pregar o evangelho, mas tem uma vantagem: muita gente fala português. A língua que o povo fala realmente é o tetum, todo mundo. Mas se você fala português, você já comunica com muita gente. Então, está aí uma porta aberta para quem quer ser missionário. Então, tínhamos a família no Timor e temos uma família pronta para ir para o Japão, Rafael e Ana Lídia, que são aqui de Fortaleza. Temos uma missionária solteira aprovada para ir para Israel, Gilmária, Igreja de Esperança, em São Paulo. Então, essa é a composição da Missão Maranata hoje, os países e continentes onde nós temos missionários. Diante disso, irmãos, vem a pergunta: missionários precisam de cuidado? Claro que precisam. Missionário é gente, é pecador, tem as suas lutas, tem as suas fraquezas. Eles precisam de pastores, precisam ser cuidados. Então, por isso é que eu resolvi entrar nesse ministério. Aqui eu tenho alguns testemunhos, não ajeitei a configuração, mas só alguns testemunhos de missionários, desses que eu não boto o nome por causa de privacidade, que me ligam dizendo: pastor, estou com dificuldade com meu filho. Outro que diz: o meu sustento está muito baixo, não sei se a gente vai conseguir ficar. Outro que diz: eu estou emocionalmente esgotado, a minha saúde não está bem, não é? Pode passar. Tem outros testemunhos também, por causa das necessidades, né? Um missionário me ligou e disse: as provações aqui estão cada vez mais intensas, a vida no país é difícil. Outro falou da crise política, teve que sair fugido por causa de uma revolução interna. Outra missionária solteira falou sobre a segurança no país, a família dela aqui preocupada, talvez querendo que ela voltasse. Enfim, tudo isso são pressões que os missionários sofrem. Quem é que vai ouvir, quem vai cuidar, quem vai aconselhar, quem vai pastorear esses missionários? Essa é a razão da minha mudança. Hoje eu não sou pastor da igreja local, eu sou pastor da Universal, não da Igreja Universal, mas Universal nesse sentido, de vários países missionários que eu atendo à distância e vou atender pessoalmente. Parte do meu ministério é viajar por esses países, estar com os missionários alguns dias, promover os projetos, levantar recursos para eles, recrutar mais obreiros, fazer conferências no Brasil, viajar fora do país promovendo a missão.
Então, hoje eu sou um missionário que tem como trabalho cuidar dos missionários. Esse é o meu ministério. Então, não sou mais pastor de uma igreja local, não, nesse momento não pretendo, não digo que nunca vou voltar, que a vida pertence ao Senhor. O Senhor pode abrir outra porta, mas não é o plano nesse momento. O plano é cuidar desses missionários e de outros que virão, para que eles continuem firmes, para que eles possam receber toda a assistência. Então, por que mudar? Nesse momento eu creio que a minha vida pode ser melhor usada no reino de Deus se me apresentar para cuidar dos missionários e promover o movimento missionário. Essa é a razão dessa grande mudança na minha vida. Enfim, mudamos para missões, e todo missionário tem um cartão, né? Com a conta bancária, onde os irmãos que querem ofertar podem fazer. Eu também estou levantando sustento nesse momento. Creio que alguns missionários vocês conhecem que também estão assim, mas orem por mim, considerem a possibilidade de acrescentar mais um missionário no orçamento da igreja. Irmãos, não existe igreja pobre porque contribui com missões. Existe igreja pobre porque não contribui com missões. Essa é a verdade. A promessa do Senhor é: dai e dar-se-vos-á. É a promessa do Senhor. Especialmente quem investe na obra missionária, Deus supre as necessidades da igreja. Então nunca pensem, nós somos pequenos, o nosso caixa não comporta contribuir com missões. Não pensem isso, que vocês vão matar a igreja. Deus supre para aqueles que são fiéis. Quando eu iniciei o ministério na igreja do Planalto, nós tínhamos um orçamento missionário de 1.900 a R$1.000 por mês, distribuíamos para missionários. Quando eu saí, o nosso orçamento mensal era 11.500, e todo ano Deus nos dava aquele alvo de R$130 mil investido em missões. E não é uma igreja tão grande, nunca chegamos a 200 membros, por exemplo. Ali o maior número que tivemos era 150 membros, e desses 150 o Senhor levantava R$130 mil anualmente, e levanta ainda. A igreja continua, não é? O alvo é o mesmo. Por quê? Porque nós resolvemos confiar no Senhor, ser ousados, contribuir com oferta de fé, e Deus foi nos dando mais do que nós pedimos ou pensamos. Essa história não é só da igreja do Planalto, é de qualquer igreja que confie no Senhor. Então fica aí a apresentação de mais um missionário para vocês. Orem por nós e lembrem-se que nós estamos realmente nessa caminhada. O lema do nosso projeto é esse: não que eu procure o donativo. Não é que eu não precise, mas é que eu não estou fazendo disso alvo. Paulo escreveu aos Filipenses: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Isso é a carta de um missionário preso, escrevendo para a igreja que ele havia plantado. Aliás, escrevendo para agradecer uma oferta missionária que a igreja de Filipos mandou para ele. A obra missionária é algo essencial na igreja, é parte do coração de Deus, e eu deixo aqui o apelo para a igreja se envolver em missões, orar por missões, conhecer os missionários, comunicar-se com ele, criar grupos especiais de oração por missões, né? Um grupo, lembro na primeira igreja nós começamos um grupo chamado Grão de Mostarda. Era um grupo pequeno, pouca gente, mas semanalmente a gente reunia para orar por missões. Até hoje continua. Então pensem nisso, tragam a obra missionária para o centro da igreja, porque a igreja existe para fazer Cristo conhecido em toda a terra. Então deixo aí essa apresentação. Qualquer dúvida, me procurem. Alexandre tem meus contatos, mandem mensagem, e-mail, WhatsApp, o que quiser, estamos às ordens, inclusive para trazer informações dos missionários para a igreja, para indicar missionários para passarem aqui. Nesse momento nós temos 2 missionários da Maranata em Fortaleza visitando igrejas, os 2 da Venezuela, Ricardo Mafra e Fernando Lima. Então de repente eles podem vir aqui mostrar a realidade da Venezuela, que é um país que está se acabando, infelizmente, um país riquíssimo que está numa miséria absoluta por causa da ditadura que foi instalada naquele país. Então,
estou às ordens para animar a igreja a seguir comissões. Tá bem? Qualquer dúvida, me procurem. Mas vamos ter a nossa lição na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem para Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 18 a 20. Conhecido texto da grande comissão. Queria meditar com os irmãos brevemente nesse texto. Mateus capítulo 18, verso 20, Mateus 28, verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vamos ler juntos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Pai de amor, pedimos que a sua palavra, mais uma vez, possa causar um impacto grande no nosso coração. Que nesta noite o Senhor chame mais obreiros para a sua seara. Que desta igreja, Senhor, possam se apresentar pessoas confiantes no Senhor, corajosas e dispostas para ir aos confins da terra. Pedimos que aumente a visão missionária do teu povo aqui. Que essa igreja seja de fato um farol a difundir a glória de Cristo entre as nações. Abençoa o nosso tempo com a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pergunta que gostaria de fazer e responder é a seguinte: estamos fazendo discípulos? Estamos fazendo discípulos? Esse texto da grande comissão basicamente é o texto onde o Senhor Jesus nos ordena: ide, fazei discípulos. A ordem é dada para toda a igreja de Cristo. A ordem não é apenas para esses missionários que estão na linha de frente, eles estão fazendo, mas nós também recebemos do Senhor essa obrigação. Se não estamos fazendo discípulos, não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Missões não é uma tarefa para profissionais do Evangelho. Fazer discípulos é um dever de todo crente em Jesus Cristo. Estamos fazendo discípulos. Muitas vezes temos muitas desculpas para a nossa desobediência. Não fazemos discípulos por isso ou por aquilo. Esse texto que o Senhor deu aos discípulos no momento em que estava saindo para o céu, sendo elevado para a glória, é um texto que nos ajuda a compreender como podemos obedecer essa ordem da grande comissão. É um texto básico, certamente. Quando pensa em missões, geralmente pensamos na grande comissão. Aliás, ontem eu estava realizando um casamento e no final uma garota, com jovens da igreja que eu fui pastor, e uma garotinha que eu havia casado, os pais também, chegou e o pai disse: pastor, escute aqui o versículo que ela aprendeu ultimamente, era Mateus 28, 18 a 20, não é? Então é um texto muito conhecido, as crianças aprendem cedo, os velhos deviam também, não é? Deixar a tarefa para o mês de missões, que quando terminar esse mês, toda a igreja tenha memorizado esses versículos, tá? Todos possam memorizar. Você diz: mas eu não consigo memorizar. Você memoriza sim. Por exemplo, você esquece o dinheiro que você tem na sua carteira? Você esquece o troco que tem que receber? Esquece nada, né? Por quê? Porque é importante. Tudo aquilo que é importante, a gente lembra. Então, podemos sim memorizar esse texto. É um texto conhecido, óbvio, mas o nosso problema é exatamente no óbvio. Nós tropeçamos nas coisas mais simples e claras. Como nesse texto, nós temos o dever de fazer discípulos e simplesmente não levamos em conta a ordem do nosso Senhor.
O Senhor Jesus providencia tudo o que precisamos para obedecer a essa ordem. Deus nunca nos dá um dever sem não suprir tudo o que é preciso. Quando Ele nos manda, Ele nos dá o que é necessário para obedecermos. Paulo diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nunca nos deixa só. Se Ele lhe mandar para algum desses países, Ele vai com você. Ele supre, Ele dirige, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqui nós temos o Senhor nos dando a ordem de fazer discípulos, mas na sua misericórdia, Ele providencia tudo o que nós precisamos. O Senhor providencia tudo o que é necessário para que possamos fazer discípulos. O que Jesus providencia, segundo esse texto? 3 coisas, todas começadas com P, para que vocês lembrem bem. Jesus providencia o poder para fazer discípulos, verso 18. Jesus providencia o programa para fazer discípulos, versos 19 e 20, parte A. E Jesus providencia a promessa para fazer discípulos. Poder, programa e promessa. Dá para lembrar? 3 coisas básicas que o Senhor está nos dando nesse texto para que possamos fazer discípulos. Vamos ver cada um delas. O poder para fazer discípulos. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós temos Jesus oferecendo o seu poder, mas Ele oferece de uma maneira certa e clara. Olhando o verso 17, o texto diz: e quando o viram, falando dos apóstolos, o adoraram, mas alguns duvidaram. O que é que eles estão duvidando aqui? Há 2 possibilidades. Eles estão duvidando da ressurreição, embora eles estejam vendo a Cristo, eles não estão bem certos de que é Jesus mesmo. Lembra que alguns deles achavam que era um fantasma? Jesus precisou comer um pedaço de pão para que eles pudessem entender que ele não era um fantasma. Ele teve que chamar Tomé para tocar nele e disse: olha, um espírito não tem carne e osso, como vocês veem, sou eu mesmo. Aqui estão as marcas. Então eles duvidaram. Alguns duvidaram da ressurreição e outros duvidaram do significado da ressurreição. Tá bem, Jesus ressuscitou, mas o que isso significa? Provavelmente eram essas 2 dúvidas que estavam na mente deles. Sem ter certeza quanto à pessoa de Cristo, quem é Jesus, nós não temos motivação para obedecê-lo. Se eu não reconheço quem é Jesus, eu não tenho disposição para me submeter ao Senhor Jesus. Todos nós conhecemos o exemplo dos apóstolos nos últimos dias com Cristo, especialmente Pedro. Lembram que Pedro ficou reconhecido por ter negado a Jesus 3 vezes. Aliás, ele negou a Jesus até diante de uma criada. O texto descreve isso. Ele chegou a jurar que nunca tinha visto a Cristo, diante dos servos que estavam no lugar do julgamento. Depois da ressurreição, quando nós começamos a ler a história de Pedro em Atos, Pedro é outra pessoa. Pedro é outra pessoa. O Sinédrio, que era o conjunto das autoridades judaicas, chamam a Pedro para uma entrevista e ameaça e diz a ele: nós expressamente vos proibimos de falar no nome de Jesus. E vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Nós estamos repetindo, vocês não podem falar no nome de Jesus. Pedro diz: julguem vocês mesmos se é justo obedecer a Deus ou aos homens, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Esse é outro homem, não é mais aquele que negou a Cristo. Ele é um homem que tem coragem de dar a sua vida por Cristo, e vai acontecer mesmo. Pedro, como todos os outros, vão morrer por causa do Evangelho. O que mudou? Qual foi a razão dessa transformação de um homem covarde que nega a Cristo,
que dentro de 40 dias, que é o tempo que o Senhor ficou antes de subir ao céu, esse homem se torna um evangelista ousado, capaz de enfrentar as autoridades e dizer: se querem me prender, prendam, querem me bater, batam, mas eu não vou deixar de pregar o evangelho. Que foi que mudou? A certeza de que Jesus era o Messias por causa da ressurreição. O poder de Cristo é comunicado para nós pela certeza. Mas veja a extensão do poder. Toda autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Toda autoridade me foi dada, isso é, alguém me deu. Quem deu essa autoridade ao Filho? O Pai. Jesus tinha autoridade antes de vir ao mundo? Tinha, ele é eterno. Jesus tem o mesmo poder, Cristo tem a mesma santidade, não existe nenhuma diferença entre o Filho e o Pai em termos de natureza. João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Evidentemente, Jesus é divino. Então ele tinha sim, ele sempre teve toda a autoridade antes de vir ao mundo. Mas por que aqui ele diz: toda a autoridade me foi dada, como se algo novo estivesse sendo acrescentado? É porque agora Jesus conquistou o último inimigo, que até aquele momento, embora ele fosse Deus, ele não tinha conquistado, que era a morte. Ele se fez homem, morreu como homem, cumpriu a lei de Deus e ressuscitou. Então é como se ainda tivesse um pequeno território na criação de Deus, onde Cristo não tinha o domínio absoluto, porque a morte reinava. Jesus morrendo e ressuscitando, ele consuma sua autoridade sobre os céus e a terra. E ele diz: a autoridade me foi dada, o Pai me deu essa autoridade completa. É uma autoridade que inclui os céus e a terra, ou seja, em todos os lugares, todo o universo. Não há nenhum espaço nesse mundo em que Jesus não seja autoridade. Então esse é o poder para fazermos discípulos. Nós temos um poder que é certo e nós temos um poder amplo. Nós estamos servindo ao Senhor, que é Rei dos céus e da terra. Quando levamos o Evangelho para as pessoas, nós não estamos invadindo um território, não estamos destruindo um território no qual nós não temos direitos de pregar o Evangelho. Alguns pensam assim: missionários que querem pregar entre os índios, então levantam-se os antropólogos, os filósofos, os sociólogos, e dizem: não, vocês não podem ir, porque vocês vão destruir a cultura. Esse é um território em que eles devem viver conforme a cultura que eles sempre tiveram. Vocês estão invadindo, passando dos limites. Não estamos invadindo, porque o Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Nós somos missionários, emissários do Rei do Universo. Em qualquer lugar desse universo, nós somos embaixadores do dono daquele local. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o poder para fazer discípulos. Próxima providência do Senhor é o programa. Verso 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro o Senhor nos disse: eu tenho o poder que vocês precisam para fazer discípulos. E agora está o programa. Aqui está o currículo que vocês devem seguir. Qual é o programa do Senhor? Como é que se faz discípulos? Primeiro, indo. É preciso se dispor e buscar os perdidos. Depois, batizando. O batismo é uma forma de firmar o compromisso do discípulo com o Senhor. É o testemunho externo da fé interna. Pelo batismo eu estou expressando aquilo que aconteceu no meu coração. Eu estou me identificando com Cristo. Então, um discípulo de Cristo, ele expressa o seu compromisso por meio do batismo. Jesus diz: então é assim que faz discípulo. Você vai, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ensina, dá instruções para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Aí estão os passos, como se faz discípulos. E a segunda pergunta é: onde fazer discípulos? Em todas as nações.
em todas as nações é o local e o alvo. A autoridade universal de Cristo nos qualifica para sermos embaixadores do Senhor em toda a terra. Pergunta é: estamos obedecendo a este programa? Estamos indo? Talvez você está dizendo, mas eu não posso ir. Eu não tenho como cruzar fronteiras e alcançar outra cultura. Talvez você não tenha como cruzar com os seus pés, mas você tem como cruzar com seus joelhos e com seu sustento. Talvez você não vai pessoalmente, mas você representa aqueles que vão. E como irão se não forem enviados? Paulo pergunta. Então, nesse aspecto de ir, tem dois meios: ou eu vou, ou eu facilito para aqueles que estão indo. Fazemos essa parceria. Eu não estou indo, eu não posso ir, você vai, mas você é meu representante. Eu estou aqui do lado de cá, fazendo tudo para que você cumpra o papel que é nosso. Nós juntos estamos fazendo missões. Irmãos, na obra missionária, o missionário que está na linha de frente, ele não é mais importante do que o irmão que ficou. São simplesmente papéis diferentes. Se tivéssemos missionários indo, mas ninguém ficando para sustentar, não iria acontecer. Então você vai ou indo pessoalmente, ou você vai sustentando e orando aqueles que estão indo. Mas assim você faz parte. O que não tem espaço é estar completamente fora disso. Temos que ir, ou temos que ser representados naqueles que vão. Não esqueçam isso. E você é representado orando e sustentando os missionários. Estamos indo, estamos participando dessa obra de batizar, de ensinar, estamos sendo missionários junto com os missionários. Há um cântico infantil que as crianças que nasceram em lar evangélico talvez conhecem desde pequeno, que diz: posso ser um missionáriozinho. Lembra dessa música? Alguém lembra? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. É isso mesmo. Eu posso ser um missionário aqui. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que o meu Senhor mandou. Eu sou missionário aqui, falando de Cristo, e eu estou sustentando os que estão em outros lugares onde eu não posso ir. Hei de orar, oração é importante, e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente. Lembra dessa parte? Cantaram esse cântico em algum momento da vida? Tem coragem de cantar e dizer: caso Deus me chame, eu seguirei contente? Segue mesmo? Ou é só conversa para boi dormir? Caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que estão branquejando. Manda-me, pois, Senhor. Esse cântico infantil resume toda a dinâmica da obra missionária. Eu faço missões aqui, eu sustento os que vão, eu oro por eles, e se o Senhor me mandar, eu vou com alegria. Que Deus faça isso na vida de muitos de vocês. De qualquer modo, precisamos estar envolvidos no projeto de fazer discípulos. A única opção que não existe é não participar desse projeto. Poder, o programa e finalmente a promessa. Segunda parte do verso 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós temos aqui? Temos uma promessa preciosa. O Senhor não apenas nos dá o seu poder e o seu programa, mais do que isso, e ainda mais importante, Ele vai conosco. Ele dá todas as diretrizes e Ele diz: eu estou com vocês. Vocês não vão sozinhos. Eis que estou convosco. Uma promessa preciosíssima, a promessa da companhia e da presença do Senhor. Mas além de ser uma promessa preciosa, é uma promessa duradoura, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a
consumação dos séculos, ou seja, vai durar para sempre. O Senhor manterá a sua palavra fiel, o Senhor cuidará dos seus servos. Promessa duradoura. Deus nunca deixa os seus servos no meio do caminho. Enquanto a tarefa não for completa, Ele continua conosco. Essa é a promessa do Senhor. Foi essa promessa que Deus usou para animar os seus comissionados para grandes tarefas. Por exemplo, Moisés, quando o Senhor o encontrou lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e queria que ele voltasse para o Egito para libertar o povo de Israel, Moisés perguntou: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés se acha muito pequeno, e de fato ele era. Moisés estava fugindo, Faraó estava tentando matá-lo porque ele havia assassinado um egípcio. 40 anos se passaram. Imagina Moisés 40 anos pensando em: pronto, resolvi o problema. 40 anos, quem é que se lembra mais de mim? Eu não tenho mais que voltar no Egito. O Egito é página virada. O Faraó queria me matar, nem sei se ele está vivo. Ninguém sabe onde eu estou. 40 anos no deserto. Eu estou tranquilo, é só esperar a morte chegar. E o Senhor vai atrás desse homem 40 anos depois. Moisés, eu tenho uma grande obra para você. Depois leiam Êxodo 3 e 4 e vejam as 5 desculpas que Moisés dá. Deus manda, ele tem sempre uma desculpa. Mas a primeira foi essa: quem sou eu, Senhor? Não, o Senhor bateu na porta errada. Eu não tenho condições. Eu não tenho competência. Quem sou eu para ir a Faraó? A resposta do Senhor foi: eu serei contigo. Você, Moisés, não é nada, mas eu sou Deus. Eu vou contigo, não tenha medo. Quando o Senhor chamou Josué para substituir Moisés, foi uma comissão grande. Josué temeu. Josué sabia o que significava substituir um grande líder como Moisés. Imagina, que posição intimidadora. Substituir Moisés não é para qualquer pessoa. 40 anos guiando o povo, um homem que falava com o Senhor face a face, um homem conhecido pela sua força de liderança, um homem experimentado. E agora o Senhor chega para Josué e diz: Josué, você vai assumir o papel de Moisés. Evidentemente, Josué não se sentia capaz. O Senhor anima o seu servo dizendo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. É o que ele disse na grande comissão: eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? A consumação dos séculos. Não vai existir nenhum dia sequer que Deus não esteja conosco. Que promessa gloriosa, animadora, que motivação. Irmãos, não tenham medo. Não tenham medo de obedecer o Senhor. Não tenham medo de ouvir o chamado do Senhor e partir. Você não vai só, Deus vai contigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós temos o poder, o programa e a promessa para fazer discípulos, a pergunta é: por que não estamos fazendo? Jesus providenciou tudo. Poder, toda autoridade me foi dada. O programa, indo, batizando e ensinando. E a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Poder, programa e promessa. Por que não estamos fazendo discípulos de todas as nações? Hiroo Onoda foi um oficial do Império, do Exército Imperial Japonês, que passou 30 anos escondido nas selvas das Filipinas. 30 anos. Por que esse soldado japonês ficou escondido 30 anos depois que a guerra terminou? A guerra terminou em 1945. Esse soldado passou 30 anos lutando sozinho, pensando que a guerra ainda estava acontecendo. Impressionante essa história. Aliás, esse homem, ele até viveu no Brasil, ele morreu recente, não é? 30 anos escondidos nas selvas das Filipinas. Ele foi o último soldado do Japão a se render
após o final da Segunda Guerra. O oficial trabalhava no serviço de inteligência e foi mandado para a ilha de Lubang, nas Filipinas, em 1945, que é o ano em que o Japão vai se render e a guerra termina. As ordens que ele recebeu do seu comandante foi a seguinte: ele deveria proteger aquela ilha dos ataques e ele não deveria se render de forma alguma. Ele tinha que permanecer naquela ilha até que o exército japonês ordenasse ele voltar, até que o seu general dissesse que ele podia sair. Ele recebeu esse mandado e ele resolveu cumprir. Ninguém disse para ele sair, o general não falou nada, ele está lá há 30 anos, no mesmo posto, lutando sozinho por causa das ordens que havia recebido. Durante anos foram jogados panfletos de aviões, foram realizados vários esforços sem sucesso para convencer o soldado japonês de que o exército imperial japonês tinha perdido a guerra, que a guerra tinha acabado. Nada funcionou. O homem continuava sozinho, lutando naquela ilha. Imagina isso. Foi necessária a visita do seu antigo comandante para que Onoda pusesse um ponto final na sua guerra pessoal. Quando ele foi levado para a ilha, o comandante disse: você só sai daqui se eu disser. Ele só saiu quando o comandante, 30 anos depois, foi lá e disse: a guerra terminou faz tempo. Aí saiu: então pronto, agora eu posso voltar. Que exemplo, né? De soldado. Duas coisas explicam a perseverança desse oficial japonês. Primeiro, ele não acreditava que o Japão iria perder a guerra. O japonês é muito aguerrido. Eles não se rendem facilmente. Lembra a história dos kamikazes? Aquilo é uma prova do espírito guerreiro do Japão. Então o japonês, ele não acredita que o seu exército perde uma guerra. Tinha perdido, mas ele não acreditava. Essa era uma razão. Segundo, ele tinha recebido uma ordem do comandante. Não interessa, o meu comandante disse, eu vou ficar aqui. Enquanto ele não disser o contrário, eu continuo no posto. Irmãos, essa história tem uma lição muito importante para nós. Nós somos servos do comandante, do Rei dos céus e da terra. O exército de Cristo jamais será derrotado. O nosso general tem toda a autoridade e ele nos mandou fazer discípulos. Nós temos que continuar nesse posto até que termine a nossa guerra pessoal, quando o Senhor nos levar. Esse soldado japonês permaneceu 30 anos lutando sozinho porque ele tinha respeito à palavra do seu comandante. Nós temos respeito às ordens do nosso Senhor. Nós estamos dispostos a obedecer a Cristo, parecido com esse homem que recebeu uma ordem e não abriu mão dela e ficou 30 anos sozinho lutando, porque era um soldado obediente. A questão é: temos essa mesma lealdade para com o nosso comandante? Pense nisso. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. É o nosso comandante que manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Oremos. Querido Pai, que o Senhor nos dê um coração obediente, um espírito submisso, que o Senhor nos dê a mesma determinação deste homem e de tantos outros servos do Senhor, que estavam dispostos a obedecer a Cristo, independentemente do preço que iriam pagar. De fato, Senhor, o maior preço o Senhor pagou por nós na cruz, quando deu a sua vida. Ainda que nós tivéssemos que dar vida por Ti, isso não seria absolutamente nada, porque o Senhor comprou para nós a salvação eterna. Recebemos um presente que vale mais que o mundo inteiro. Pedimos perdão pela nossa covardia, a nossa desobediência. Pedimos perdão pela letargia da Tua igreja, Senhor. Pedimos perdão porque não acreditamos nas Tuas promessas, na Tua fidelidade.
Que o Senhor nos acorde desse sono terrível, profundo de incredulidade. Que o Senhor nos envie aos confins da terra, que nós possamos obedecer alegremente, certos de que o Senhor estará sempre conosco. E que naquele grande dia, quando chegar o momento do nosso encontro contigo, nós possamos ser saudados por Ti com estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Abençoa, Senhor, esta igreja. Convoca pessoas para a Tua obra daqui. Envolve essa igreja inteira no Teu grande projeto missionário. Em nome de Jesus oramos. Amém.